Boa noite, amigos. Bem-vindos a Memórias Póstumas do Velho Bruxo, em homenagem ao 113º aniversário de morte de Machado de Assis. Esta comemoração já foi iniciada com uma primeira aula dedicada a Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma segunda dedicada a Quincas Borba e uma terceira, a de agora, dedicada a Dom Casmurro. Nós usamos esse nome, Memórias Póstumas do Velho Bruxo, ou do Bruxo do Cosme Velho, porque esse foi um apelido dado ao Machado, o Bruxo do Cosme Velho, o Mago do Cosme Velho, com a intenção de dizer que Machado era o mago das letras brasileiras. Machado era aquele grande mágico das palavras, da literatura brasileira. E a crítica aderiu a essa denominação e ela é muitíssimo usada entre os machadólogos. Quero apresentar as edições que eu uso. Primeiro, sugerir que comprem esta, da Ática. É uma edição escolar, com notas de rodapé, com vocabulário, explicações de contexto. É muito barata, pode ser comprada em qualquer sebo. É provável que ainda exista a edição nova, mas nos sebos pode ser comprada por 5, 10 reais. Eu tenho aqui a sorte de ter a primeira edição do Dom Casmurro, a segunda e também a terceira edição do Dom Casmurro. Então, são as edições que eu costumo consultar. Além destas, uso muito a edição crítica do Instituto Nacional do Livro, uma edição de 1969. E é uma edição curiosa, dificílima de ser encontrada. Ela é curiosa porque ela tem um apêndice ao final, obviamente, e nesse apêndice está o que nós podemos chamar de pretexto do Dom Casmurro. É o primeiro texto, a primeira experiência com o enredo de Dom Casmurro. Saiu publicado em jornal 2 anos antes da publicação do romance. O romance saiu em 1899, portanto, em 1897, foi publicado um agregado, o título com subtítulo Capítulo de um Romance Inédito. Então, era o Machado fazendo um teste com o público leitor. Pouca gente sabe disso. Este capítulo, um agregado, é exatamente o capítulo dedicado ao José Dias, que é o personagem, é o primeiro personagem shakespeariano que aparece no Dom Casmurro. Por que isso? E quando é que isso é revelado ao leitor de Dom Casmurro? No capítulo 62, intitulado Uma Ponta de Iago. Ora, há anos atrás, quando um jovem ator entrava para uma novela, ele costumava dizer assim: olha, assista a novela tal, eu vou fazer uma ponta no capítulo 55. O que significa então fazer uma ponta? Fazer uma participação pequena, não é? Então, fazer uma ponta de Iago é fazer um papel, é representar o papel, a função do Iago. Ora, e quem é Iago? Personagem shakespeariano. É o personagem da peça Otelo que planta o ciúme pela primeira vez no protagonista Otelo. O Iago é o responsável por iniciar uma sucessão de ideias reiteradas de ciúmes na cabeça de Otelo. E o nosso Bentinho, um menino criado por mãe viúva, sem expressão masculina, e aí de novo peço perdão aos críticos por colocar um personagem no divã. O Bentinho é um personagem sem experiência com a masculinidade, sem experiência com uma certa virilidade, sem uma boa referência de autoestima. E ele, tal como Otelo, ele teria, digamos, ímpetos de um ciúme mórbido, um ciúme excessivo, ciúme despertado por questões pequenas, questões que não necessariamente seriam motivadoras de insegurança ou de fragilidade na relação de confiança. O capítulo acontece assim: Uma Ponta de Iago. A pergunta era imprudente.
Qual pergunta? Uma pergunta que o Bentinho tinha feito ao José Dias, o nosso Iago, no final do capítulo anterior. Qual era a pergunta? Capitu, como vai? Ou seja, como vai Capitu? Me dê notícias da Capitu. E aí começa o capítulo então assim. A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como. Nem ele me deu tempo. O José Dias, então, que é o agregado da família, responde: tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela... Estou que empalideci. Retoma o Bentinho a narrativa. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto. Mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas que se compensam ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu. O que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo. E depois, outra ideia. Notaram? Então, o próprio Bentinho assume aqui que as emoções dele eram um tanto desordenadas. E ele justifica isso como arroubos amorosos da juventude. A justificativa é: este foi o meu primeiro amor. Um outro elemento importante que aparece aqui é a relevância da noção de memória. Memória como lembrança, memória como a reconstrução do passado, mas também não podemos esquecer que isto aqui é um livro de memórias. Brás Cubas e Bentinho são dois narradores memorialistas. E isto nos remete ao início do romance, ao capítulo do título. Não podemos esquecer de anotar essa expressão, do título, é o primeiro capítulo. Segundo, do livro. Esse modo de construção é próprio da linguagem jurídica. Imaginem lá o estatuto ou regimento do seu condomínio, há de ter lá um capítulo intitulado Dos deveres dos condôminos, das obrigações do síndico. Então, quando o Dom Casmurro usa essa construção para nomear logo os dois primeiros capítulos, não podemos esquecer que estamos diante de um advogado. O Bentinho é um advogado, Bento Santiago, um nome religioso, um nome católico, que é Senhor da Justiça, Senhor das Leis, Senhor das Memórias. É ele que escreve essa petição de acusação contra Capitu, não é? Então, vejamos o primeiro capítulo. Diz assim: uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado.
No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só não lhe dou moça. Não consultes dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E, com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. Bom, então, a gente já viu aqui, na introdução deste romance, o tom da ironia, e nós já vimos a introdução da linguagem jurídica, e vimos também que o nosso personagem é psicologicamente casmurro. Agora vem o segundo capítulo intitulado com linguagem jurídica, do livro. Diz assim: agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal delas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos e de espaço a espaço. Então, olha só, gente. No segundo capítulo, o tema, a ideia de memória, a ideia de retorno ao passado está posta. O narrador acabou de dizer para nós que ele é idoso e que ele resolveu, nessa última parte da vida, recompor o que foi, recompor o passado. Como o tempo é irreversível, como é impossível voltar, ele trabalha naquilo que lhe é dado manipular, que é o espaço concreto. Então ele manda reconstruir a casa, a mesma casa na qual ele foi criado, a mesma casa que era vizinha da casa de Capitu. Tudo porque, no final das contas, o que o Bentinho quer é fazer as suas memórias, usando esse ato de produção da memória como um elemento catártico para a angústia e para a dor que ele vive na condição de personagem. Tudo que o Bentinho faz ao longo dessa história é falar do fracasso amoroso que ele viveu com Capitu. Mas há aspectos muito curiosos. Essa fala, como eu disse lá na aula sobre Brás Cubas, é uma fala polifônica. O narrador Bentinho não fala sozinho. O criador dele, o Machado, estrutura as várias vozes paralelas, as várias vozes desse canto polifônico que é a narrativa do Bento Santiago. Então, embora a voz do Bentinho seja a primeira voz,
há outras vozes, há uma segunda, há uma terceira, há uma quarta, há uma quinta, há todos os autores que ele cita, há todas as alusões, as citações que vão compondo esse tecido sonoro que é a narrativa destas memórias. E aqui, neste parágrafo do segundo capítulo, aparece uma coisa importantíssima, que é a referência a esse teto da sala. Ele acabou de dizer que havia lá umas grinaldas, umas flores que faziam bordado nos quatro cantos, nas quatro paredes, e que se encontravam nos cantos do teto, em cujos cantos, né, haviam lá pássaros segurando esse cipoal de flores com 4 medalhões. Aí é que está o importante deste capítulo. Diz assim o texto. A minha memória... Não, perdão, estou no segundo capítulo. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Então você tinha as 4 estações nos cantos do teto, e entre uma estação e outra um personagem da história. César, Augusto, Nero e Massinissa. 4 homens: César, Augusto, Nero e Massinissa. Todos esses 4 homens estiveram envolvidos com traição. Mas o narrador não nos diz isso. Ele diz assim: não alcanço a razão de tais personagens. Vejam que narrador, digamos, com aparência de impreciso. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Matacavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida anterior. Então reparem, agora e outrora, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida, restaurar na velhice a juventude. Estão vendo? Então, o grande propósito de Bento Santiago ao escrever estas memórias é o de realizar catarse. O que é catarse? É a depuração das nossas angústias, das nossas dores. Quando você vai ao terapeuta, depois de um dia triste, cheio de problemas, cheio de fracassos afetivos, de insucessos, chega lá, fala 1h30, ultrapassa o tempo, fala 2 horas, chora, esbraveja, xinga, e sai de lá relaxado ou relaxada, você vive uma experiência catártica. Quando você vai à igreja se confessar para um padre, e lá, em segredo de confissão, diz a ele tudo o que fez de angustiante e que para você é um problema na sua vida e você não consegue deixar de fazer, e o padre te dá uma penitência e absolve o seu pecado, você sai de lá com essa sensação de ter realizado catarse, de ter depurado seus males. O mesmo quando vai conversar com seu pastor, e o seu pastor te orienta, ora com você e te abençoa. Então, e na literatura e nas artes, a catarse existe em 2 momentos, basicamente. O primeiro, quando o escritor senta para escrever. Todo artista é provocado pelo mundo, é provocado pela sua experiência de vida, a produzir um fato social, um fenômeno histórico, um problema grave, um episódio da política ou da história do país, basta para provocar no escritor a vontade de redigir. Aquela vontade é uma necessidade, é uma necessidade de produzir catarse e se aliviar da angústia daquele cotidiano.
O segundo momento em que acontece a catarse é quando você, leitor, pega o romance para ler e se identifica com a dor do personagem e chora com ele. E depura com ele, através daquela vivência dolorosa que a história, que a ficção te mostra, você depura as suas dores junto com as dores do personagem. Então, a falência que o personagem vive reflete a sua. O fracasso ou insucesso amoroso que ele vive reflete o seu. Os problemas nacionais que o contexto do personagem apresenta reflete o nosso. Então, a catarse é algo que ocorre tanto no autor quando produz, quanto no leitor quando entra em contato com a obra e seus personagens. De modo que é isso que a gente pode dizer que se passava em Machado, e claro, que ele projeta aqui, que ele reflete aqui no seu protagonista, no seu narrador onipresente, intradiegético e onisciente, não é? Então, ele queria atar as duas pontas da vida, não é? Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o resto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Estão vendo? Então ele conseguiu, ele tentou unir as duas pontas da vida. Mas o máximo que ele conseguiu foi reconstituir o cenário, reconstituir o ambiente dos dramatis personae, o ambiente do drama, os cenários do drama. Mas, fora isso, o retorno ao tempo irreversível é impossível. E como é impossível, é trágico. Porque isso depende, é disso que depende esse anseio do personagem narrador de reconstruir a vida. Não é? Então, como a realidade é irreversível, ele vai para o fingimento da verdade, que é ficção. A palavra ficção vem de fingere, que é fingir, né? Por isso que o Fernando Pessoa disse lá que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, a boa ficção é essa que alcança uma coisa chamada verossimilhança. Quando você assiste a um filme, a uma peça ou a um livro em que tudo é inverossímil, você pensa assim, pô, mas aquilo ali é impossível de acontecer, não é? Então, a ficção exige isso, exige esse fingimento com elementos de verossimilhança, para que a ficção pareça realidade. Quando parece realidade, existe o processo de espelhamento, o eu e o outro, o eu que lê se identifica com o eu, com o outro que é o personagem, né? Então existe uma identificação e a identificação gera a depuração catártica. Bom, então, gente, a leitura, o entendimento destes dois primeiros capítulos, esse entendimento é crucial para nós entendermos o ambiente, o tom, o tema e as propostas tonais da obra, não é? Mais adiante, ele fala assim, ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar, lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me. Claro, primeiro foi jurisprudência, ele é advogado, né? Acudiram-me. Mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Então é interessante que o Machado menciona aqui um padre que já havia escrito uma história dos subúrbios. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminares, tudo árido e longo. Não é? A historiografia e a jurisprudência não realizariam catarse, elas dariam trabalho. Elas exigiriam um emaranhado de documentos e a ficção não. A ficção basta o impulso criativo, não é? E o retirar da memória os elementos ficcionais e narrativos.
Foi então que os bustos pintados, vejam lá, que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta. Esse poeta é o Goethe. Por quê? Porque esse verso das sombras perpassando são versos lá do Fausto de Goethe. Ligeiras como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí ele cita um verso. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com a ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa, e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho, e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi, e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas melhores e piores, mas aquela nunca se apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Vejam só, muitos detalhes na polifonia desse capítulo aqui. Quando o Machado diz assim, é o que vais entender lendo, ele está criando uma frase que é uma paráfrase às frases finais dos coros das tragédias. O coro é um elemento, é uma parte da tragédia que anuncia o tema, que anuncia o que virá na peça. Então, é o que vais entender lendo, depois de ter feito referência aos 4 medalhões do teto, né? Dá a esse fim de capítulo uma semelhança com essa parte da tragédia, das tragédias. E nós já dissemos que o José Dias fez uma ponta de Iago. Agora, eu quero lembrar a vocês, quero informar a vocês, que há muitos elementos no romance que estão associados à estrutura dramática, à estrutura teatral. Vejam só, 2 capítulos, um do lado do outro. Um chamado Uma Reforma Dramática e outro chamado O Contra-Regra. Estão vendo? O Contra-Regra, Uma Reforma Dramática. Ora, o que é o contra-regra? O contra-regra é aquele auxiliar do diretor numa peça de teatro que prepara as coisas para os personagens que vão entrar em cena. Então, se vai entrar agora um personagem com chapéu, o contra-regra vai lá, corre e entrega o chapéu pro ator. Se ele precisa entrar com uma Bíblia na mão, o contra-regra vai lá e entrega a Bíblia. Ou prepara uma poltrona. Enfim, o contra-regra é aquele profissional do teatro que trabalha atrás das cortinas, auxiliando com elementos, com adornos importantíssimos para o sentido da peça. E este capítulo diz assim, o destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra. Isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo. Uma trovoada, o barulho de um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. E aí continua. Então ele vai explicar por que o destino não só é dramaturgo, ele é o autor dos acontecimentos da nossa vida, como ele também é o contra-regra. Ora, essa visão é muito grega, é muito clássica, né? O destino, o fado, como aquela força, que inclusive o Maquiavel cita lá no Príncipe, né? Querendo mostrar como é que na vida dos homens poderosos, na ascensão e manutenção dos poderes, ou perda dos poderes, como é que o fado determina os acontecimentos, como é que o fado, essa figura, né, que representa os acontecimentos, as incertezas da vida,
como é que isso determina o viver no mundo. Bom, no capítulo anterior, Uma Reforma Dramática, ele cita Otelo. Diz assim: nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Peripécia e desfecho são partes constitutivas de uma tragédia. Faça uma pesquisa depois na internet, veja lá quais são as estruturas, as partes constitutivas de uma tragédia, ou de um drama histórico, por exemplo. Eles chegam ao seu tempo até que o pano cai. A cortina fecha no último ato, né? Apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, ou seja, no drama, há porventura alguma coisa que reformar. E eu proporia, como ensaio de reforma, né, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme. E o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça, dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino Iago. Aí vem o conselho: mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e por um lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Aí ele cita um pedacinho aqui do Otelo. Ela amou o que me afligira. Eu amei a piedade dela. Então, gente, eu poderia ficar aqui mais uma meia hora mostrando inúmeros pontos de ligação deste gênero romance com os gêneros do teatro, sobretudo das ligações com as tragédias e com os dramas. Mas eu fico só nestes que já mencionei, para a conversa não ficar muito longa, e passo a falar um pouco do conteúdo, né? Todo mundo sabe que o narrador Bentinho vai ele vai fazer a narrativa do seu passado, ele faz uma explicação de como foi a infância. A Capitu é mostrada com os próprios atos da Capitu, e aos poucos nós vamos observando os comportamentos dos personagens a partir das ações. O narrador faz muitos comentários, mas ele não diz assim: olha, presta atenção nesse traço de personalidade. Olha, repare nessas características de tal personagem. Não, o Machado é exímio em deixar que o personagem haja diante do leitor. Então, o leitor precisa entrar no processo interpretativo, ele precisa entrar com a sua parte, que é, primeiro, o seu interesse em desvencilhar os obstáculos da leitura. E, segundo, usar o seu repertório de leitura. Porque quanto mais o leitor de Machado de fato tem hábito de leitura, mais ele interage com a obra. E é por isso que quando uma coisa é ler Dom Casmurro aos 16 anos no colégio, e outra bem diferente é reler aos 40 ou aos 60. Porque como você vai amadurecendo humanamente e intelectualmente, academicamente, e você amplia o seu universo de leitura, quando você pega o romance para uma releitura, você se surpreende. Parece que o romance cresceu absurdamente. Você passa a ter uma impressão muito mais agradável dele, mas nessa hora a gente percebe que o problema do romance não está no romance, está em nós, não é? Se Dom Casmurro não te pareceu agradável anos atrás, o problema não era dele, era seu, não é? Era você que não estava pronto para essa relação com o romance.
Olha, existe aqui capítulo 59 chamado Memórias, aliás, Convivas de Boa Memória. Este capítulo faz referência ao mito grego que institui a noção de memória. Conta a história o mito grego conta a história de um banquete com vários convivas num espaço arquitetônico rico e grande, e durante o banquete, um dos convivas resolve sair por uma necessidade. Ele sai do edifício. Naquele instante da saída, existe lá um incidente e o prédio cai. Toda a construção cai e todas as pessoas morrem. Ora, aquele convidado que se ausentou é então o único sobrevivente. E ele é que guarda a memória de tudo que aconteceu ali. Ele sabe dizer quem estava, como estava, por que estava. Ele é o representante, o símbolo da memória. Então, a ideia de memória, as alusões aos personagens shakespearianos, a visão dessa impotência em relação à irreversibilidade do tempo e esse sentimento de necessidade de depurar as angústias através das memórias são aspectos que precisam ser observados durante a leitura do romance. Aspectos de Bentinho e Capitu. Bentinho é esse rapaz criado em ambiente católico e é um personagem em torno do qual toda a ambientação religiosa é posta em vários momentos do capítulo, aliás, do romance. É como se ele, que é o narrador, ou seja, ele detém o poder da construção da ficção, como se ele quisesse se santificar. A Capitu é a cigana de olhos oblíquos e dissimulados. É a capitolina, né? Capitular é faltar. E se ela falta, ou seja, faltar também significa pecar. Se ela é uma capitolina, ele por sua vez é um Bento Santiago, né? É o apóstolo amado. Então, há toda uma ambientação, e há tanta ambientação religiosa em torno de Bentinho, que parece que ele vai tentar criar uma imagem de santificação para si, enquanto os adjetivos dados a Capitu são esses depreciativos. De modo que o Bento Santiago, ele cria várias situações, o narrador cria várias situações em que há a sugestão de que a Capitu traiu. Imediatamente depois, são criadas situações que parecem que que invalidam aquelas proposições anteriores. Então é um tal de traiu, não traiu, traiu, não traiu, traiu, não traiu, que gera no leitor uma permanente dúvida. Uma permanente dúvida. Acontece que nós já vimos que existe um Iago na peça. Se existe um Iago, existe um Otelo. Se existe um Otelo, existe uma Desdémona. Então nós temos lá, eu chamo a atenção de vocês, por exemplo, para capítulos chamados de nomes parecidos. Retrato, o capítulo 83, o Retrato, pode ser comparado com o capítulo A Fotografia, que é o capítulo 139. Então, vejam só, em um capítulo há a sensação de que Escobar é filho do suposto comborço, né, do Bentinho lá, o que seria, em tese, o amante, né, da Capitu. Então, ainda nesse sentido, tem um capítulo que é o 99, chamado O Filho é a Cara do Pai. Então, são capítulos que merecem ser visitados. Existe um outro capítulo shakespeariano, chamado Tu Será Feliz, Bentinho.
Lá na peça Macbeth, do Shakespeare, existe uma cena em que o protagonista se encontra com umas bruxas, e essas bruxas fazem um vaticínio. Elas dizem ao Lorde, tu serás rei, Macbeth. Então, isso também aparece aqui. Enfim, as alusões ao Otelo e a outras tragédias shakespearianas são enormes. As alusões às estruturas teatrais também são enormes. Existe um capítulo chamado Embargos de Terceiro. É uma expressão jurídica, né? Os advogados sabem bem o que é embargos de terceiro. E nós já tínhamos visto aqui, anteriormente, logo nos primeiros capítulos, quando o Bentinho vai dizer que a vida é uma ópera, ele diz que na peça, que no romance, houve um duo que se converteu em trio. E esse trio se converteu em quatuor. Capítulo 10, chamado Aceito a Teoria. Qual teoria? A teoria do capítulo 9, que é a ópera. No capítulo 9, um personagem vai dizer para o Bentinho que a vida é uma ópera. Ora, o que é uma ópera? É o teatro cantado, é o teatro lírico. Então, é apresentada uma teoria de que a nossa vida está para o teatro, e o Bentinho aceita, concorda, e diz no capítulo 10, que é curto, é muito pequeno o capítulo, diz assim, que a demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida, tenor. Mas a perda da voz explica tudo, e não há filósofos, e há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Cantei um duo terníssimo, depois um quatuor, cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatuor. O que é esse duo? O que é esse trio? O que é esse quarteto? O duo era ele cantando na juventude, ele e Capitu. Depois passa a entrar o amigo, o terceiro, e depois entra o quarto, que é o filho que nasce, não é? Então, existem elementos metafóricos ao longo do romance, fazendo alusão a essa noção de traição o tempo inteiro no romance. Bem, então, é muito curioso o fato de o tenor que apresenta ao Bentinho a teoria de que a vida é uma ópera, um tenor chamado Marcolini, um tenor italiano, ele acaba de perder a voz. A gente, ali no entrecho do capítulo, a gente descobre que ele não tem mais voz. Então, notem, lá em Quincas Borba, nós tivemos um filósofo que perdeu a razão. O protagonista é um filósofo que perde a razão. Em Brás Cubas, quando a narrativa de Brás Cubas começa, o Brás Cubas tinha acabado de inventar o emplasto Brás Cubas, que, segundo ele, era um medicamento capaz de resolver todas as doenças, de sanar todas as doenças. E ele morre, ele abre a janela, pega um vento frio e uma pneumonia e morre. Então logo inventa o emplasto promissor de uma vida muito mais prolongada e mais saudável. Então é tudo muito, muito marcado pela brincadeira, nessa questão do emplasto, mas a gente não pode deixar de pensar que o Brás Cubas era aquele personagem cheio de frustrações. O Quincas Borba é o personagem que perde aquilo que era essencial à sua história de vida, é a essência da natureza da filosofia e do filosofar, não é? E o tenor de Dom Casmurro perde a voz. Então, esses diversos personagens trágicos, porque isso é trágico, permeiam as três narrativas. E é esse tenor que, ao falar da vida como ópera,
suscita no Bentinho essa figura do resumo da vida como um canto a dois, um canto a três, um canto a quatro, não é? Bem, o romance segue nessa toada, com alusões aos gêneros dramáticos e com referências às obras shakespearianas. Vem pela frente um capítulo muito curioso, chamado O Tratado. O capítulo tratado, O Tratado, ele está muito perto de um capítulo, aliás, de vários capítulos, nos quais aparecem referências a Santa Mônica e a Santo Agostinho. Como eu disse, o Bentinho é um personagem cristão, católico, e há toda uma ambientação religiosa para santificá-lo, né, em torno dele, para santificá-lo. Ele foi um garoto prometido ao seminário, prometido já no parto, né, e foi batizado com esse nome tão simbólico. E vai para o seminário. E lá, ele apresenta uma série de contradições. E o nosso Santo Agostinho foi um doutor da igreja cuja conversão se deu tardiamente, e como resultado de muito esforço e muita oração de Santa Mônica. Assim conta a história. E o Bentinho, quando está no seminário, ele faz referência a um soneto. Ele cria um soneto e faz referência a um panegírico, a um tipo de oração, chamado Panegírico de Santa Mônica. Bom, no meio de todas essas referências a Santa Mônica e a Agostinho, surge o capítulo Tratado, que diz o seguinte: vejam que capítulo curiosíssimo, que capítulo rico, no qual aparecem as tentações diante de Bentinho. Capítulo 58, O Tratado. Foi o caso que, uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, então ele tinha passado o final de semana em casa e na segunda tinha que voltar para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto, e é isto que eu quisera dizer em latim, porquanto a senhora tinha as meias mui lavadas, e não as sujou, levava ligas de seda, e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de a levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Reparem que Bentinho observou as meias e as ligas de seda da senhora que caiu, ou seja, ele viu as coxas, ele viu inteiramente as pernas dessa senhora. Este gosto de imitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças, devem andar como sempre andaram, com seu vagar a paciência, e não este tique-tique afrancesado. Então, a queda tinha acontecido, o Bentinho tinha visto lá os detalhes das pernas da senhora, e o José Dias criticou aquele modo de andar, como sendo uma imitação do andar das francesas. Eu mal podia ouvi-lo, disse o Bentinho, que é o narrador. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se embora. Quando chegávamos à esquina, olhei para outra rua e vi à distância, a nossa desastrada, que ia no mesmo passo, tique-tique, tique-tique. Parece que não se machucou, disse eu. Creio que foi manha, que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante, até o seminário, não vi mulher na rua a quem não desejasse uma queda.
A algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que nem levasse meias. Mas eu as via com elas. Ou então, também é possível. Então reparem que o garoto está a fantasiar. Como seriam as pernas e as roupas de baixo, como diziam na época, das mulheres que passavam pela rua. Ele não tinha outra coisa na cabeça a não ser fantasiar pernas e lingeries. Vou esgarçando isto com reticências, para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente, e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias, e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-me agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. De noite sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tique, tique. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei e busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos, mas tão depressa dormi como tornaram, e com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias. Ou, trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até madrugada. Não dormi mais. Rezei Padre Nossos, Ave Marias e Credos, e sendo este livro a verdade pura, é força confessar que tive de interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe, tique, 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 tique. Pegava depressa na oração, sempre no meio para consertá-la bem, como se não tivesse havido interrupção. Mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que o não perdesse de todo. Sábios da Escritura, adivinhai o que podia ser. Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios. E por isso mesmo contempláveis como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras, nem foi preciso. O contrato fez-se tacitamente com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me e não as rejeitava, senão quando elas mesmas de cansadas se iam embora. Então, é um capítulo delicioso que mostra esse seminarista cheio de fantasias, mostra essa contradição de Bentinho, é só mais um momento de contradição de Bentinho, e vai revelando esse interior confuso, esse interior imaturo, esse interior que revela uma falta de prontidão para viver, não é? E para escolher os caminhos da vida. Pois bem, os capítulos seguintes continuam cercados por Santa Mônica e Santo Agostinho. A crítica não toca nisso, talvez por não ter lido Santo Agostinho, talvez por ausência de formação cristã. Agostinho é autor de um livro importantíssimo chamado Confissões, através dos quais ele apresenta, das quais é uma sucessão de confissões, né, o livro, através das quais ele apresenta as suas contradições e apresenta a verdade que ele encontra como a verdade da vida. E nesse livro, Confissões, há duas partes dedicadas ao tempo, à ideia de tempo, ao conceito de tempo. É uma postulação filosófica, metafísica acerca do tempo. E lá nas Confissões de Agostinho, nós podemos encontrar
toda a dor que Bentinho padece em decorrência ou como decorrência da irreversibilidade do tempo estudada e apresentada por Santo Agostinho. Então, aqui no romance, nós vamos percebendo que o grande problema que angustia e que move Bentinho à ação, à realização das memórias, é exatamente essa irreversibilidade. E enquanto ele cria esse tecido narrativo, ele vai às referências a Shakespeare. Eu quero terminar com 2 ou 3 pequenos capítulos, já próximos do fim, nos quais a consolidação da noção de que os 3 personagens mais importantes de Otelo, Iago, Desdémona, que é a esposa de Otelo, e o Otelo, têm em Dom Casmurro os seus... eles são as raízes dos personagens machadianos. O Machado parte de Otelo para escrever Dom Casmurro. A diferença fundamental, uma das várias diferenças, e vejam, é muito complicado você comparar 2 grandes autores como Machado e Shakespeare, mas muita gente fez isso. Existe uma crítica, uma senhora chamada Helen Caldwell, que escreveu um livro chamado Dom Casmurro, o Otelo Brasileiro. Uma vez eu recebi uma carta de Darcy Ribeiro, há muitos anos, em que ele dizia que Machado de Assis é o nosso Shakespeare. E é uma verdade, não é? E neste ponto do romance, essa aproximação vai ficando mais intensa e a gente percebe que Otelo é um alter ego de Bentinho. Desdémona é um alter ego de Capitu. Iago é um alter ego de José Dias. E ali naquela relação de uma triangulação amorosa, a gente pode até perceber ou fazer a ligação de Escobar com personagens de Otelo. Bom, fato é que esses duplos existem e eles vão se consolidando aqui, neste momento do romance, no capítulo 135, chamado Otelo, que é um capítulo que mostra Bentinho pensando em matar Capitu, pensando em matar o filho, que seria filho não dele, mas do amante de Capitu, quando ele resolve sair para passear, sair para espairecer, e vai no centro do Rio, vai passear à noite na Cinelândia, e passa de frente do Teatro Municipal. Vejam, 135, Otelo. Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Via as grandes raivas do Mouro, os grandes ciúmes do Mouro, por causa de um lenço. O lenço era o elemento, era a prova do adultério. Um simples lenço. E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar à observação de que um lenço bastou para acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há, e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o Mouro rolava convulso. O Mouro é o Otelo, né? É o Mouro de Veneza. E Iago destilava a sua calúnia. Foi o Iago que pegou um lenço que Otelo tinha dado para Desdémona e colocou num certo local para que ele fosse a prova montada de um adultério. Nos intervalos não me levantava da cadeira. Não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério. E vinham outras incorrências, até que o pano subia e continuava a peça.
O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu, entre aplausos frenéticos do público. O que acontece na peça Otelo? O espectador sabe, desde o começo, que a Desdémona é inocente. Ele sabe, ele vê acontecendo a trama maquinada por Iago e vê o ciúme exagerado e obsessivo e doentio, patológico do Otelo. Então, o espectador ali na plateia, ele sabe que ela é inocente. E mesmo assim, ao final, na cena derradeira, na qual o Otelo mata a Desdémona, todos levantam e batem palmas durante 5, 10, 15 minutos. E então, o Bentinho faz essa reflexão. E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria. Era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto que a consumisse de todo e a reduzisse a pó. E o pó seria lançado ao vento como eterna extinção. Então, existe esse espelhamento entre Bentinho e o Otelo. Ele reflete sobre o assassinato de Desdémona, observa a reação do público e traz isso para a própria vida. Bom, se isso foi aplaudido lá, imagine o quão será aplaudido aqui, no caso do adultério de Capitu, que é verdadeiro e que deve ser, cuja vida deve ser tirada para lavar a minha honra. Então a gente tem que lembrar que a gente estava numa época em que o adultério era crime, né? E aí ele continua: vagueei pelas ruas o resto da noite, ceei, é verdade, um quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Aí passa o dia e ele vai pegar um veneno que ele pretende usar para matar Capitu. Cheguei à casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete, lá no escritório dele, um quarto como este aqui, uma biblioteca. Iam dar 6 horas, tirei o veneno do bolso. Fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta, a última, dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da minha morte. Aí já tinha passado a entender que a morte dele era necessária. Escrevi 2 textos. O primeiro, queimei-o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem a alegria alguma. Falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer. Aí vem mais uma série de capítulos em que essa tentativa de assassinato é tentada, né, pelo Bentinho. Tem o capítulo 136, chamado A Xícara de Café, porque aí ele coloca o veneno numa xícara de café, pensando em entregar a Capitu, só que acontece uma surpresa. Ele diz assim: o copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores, era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café. Os olhos vagos, a memória em Desdémona inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar, uma fotografia que estava na mesa do gabinete, por isso eu disse que é importante comparar os capítulos o retrato e a fotografia. A fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a olhar ao longe. Acabemos com isto, pensei. Quando ia beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa. Beberia depois, era melhor. Assim disposto, entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor, o filho, né? Vi-o entrar e correr a mim, bradando:
Papai, papai! Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido. Mas crê que foi belo e trágico. Efetivamente, a figura do pequeno fez-me recuar até dar as costas de costas na estante. Ezequiel abraçou-me os joelhos, esticou-se na ponta dos pés, como querendo subir e dar-me o beijo do costume, e repetia puxando-me: papai, papai. Aí vem o capítulo seguinte, chamado Segundo Impulso. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava-me a mão, como de costume, e a vista dele, como o gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui. Mas vá lá, diga-se tudo. Chame-me embora assassino. Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai, vou à missa com mamãe. Toma outra xícara. Meia xícara só. E papai? Eu mando vir mais. Anda, bebe. Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti, que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Papai, papai! Exclamava Ezequiel. Não, não, eu não sou teu pai. E acaba-se um capítulo. Aí Capitu entra. E este é um capítulo interessante porque a gente percebe as interrupções que o Bentinho faz com a Capitu. A Capitu começa a fazer uma explicação e ele diz assim: não há que explicar, disse eu. Então, às vezes quando ela fala, a fala não é em discurso direto, ou seja, não é ela que fala com as próprias palavras, é ele que nos conta o que ela disse, discurso indireto. E quando ela usa o discurso direto, ele faz coisas assim: não há que explicar, disse eu. E ela continua: há tudo. Não entendo as tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que ele disse? Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Estão vendo? Acabou o discurso direto, é ele dizendo o que ela respondeu. Eu creio que ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O quê? Perguntou ela como se ouvira mal. Quais foram as palavras? Não, eu não sou teu pai, né? Que não é meu filho, respondeu ele, né? De Capitu. E não menor a indignação que lhe sucedeu, tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Estão lembrados que eu disse que isso aqui é uma peça de acusação? Já ouvi que as há para vários casos, questão de preço. Eu não creio, tanto mais que a pessoa que me contou isto acabava de perder uma demanda. Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira. A própria natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. O que ele crê como sendo a jura da natureza? A semelhança do menino com o amigo, né? Que para ele é o suposto pai do menino. Assim que, sem entender a linguagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que retorcia, a coisa nenhuma, repeti as palavras ditas 2 vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar, após alguns instantes. Disse-me ela: só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você, que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga! Continuou, vendo que eu não respondia nada. Diga tudo! Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito.
que é que lhe deu agora tal convicção? Ande! Bentinho, fale, fale! Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que se não dizem, responde ele. Que se não dizem só metade, mas já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa, o porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho. Ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redargui, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer, e é tudo. Não disse tudo. Mal pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico. Pois até os defuntos. Quer dizer, ela está indignada porque ele tem ciúmes até dos defuntos. Nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou, creio que suspirou, enquanto eu, que não podia outra coisa mais que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disto. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explica tudo. Ri-se é natural. Apesar do seminário, não acredita em Deus. Mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Bom, aí a Capitu vai para a igreja, enfim, e o livro já está no finalzinho, já está acabando. É óbvio, eu não vou avançar no final, são só mais 6 páginas para o fim. Eu não poderia matar a curiosidade dos que ainda não leram Dom Casmurro, né? Mas, enfim, o que é importante deixar aqui como ajuda nesse processo que eu estou chamando de chave de leitura. Primeiro, pensar nos 3 romances como uma trilogia. Segundo, notar as referências, as inúmeras referências aos autores citados e mencionados por Machado. Terceiro, dar destaque à importância da obra shakespeariana e da obra de Cervantes, que marca muito Quincas Borba. Quarto, pensar nos 3 romances como, embora estruturados na forma, no gênero romanesco, usam aspectos do drama e da tragédia e da ópera para consolidar uma mistura de gêneros, uma sobreposição de gêneros. Olha, gente, há muito mais a falar. O Dom Casmurro é um universo. Mas é importante acrescentar uma coisa aqui, que pode virar tese de doutorado para epistemólogos, que é o seguinte: Dom Casmurro vive no século do positivismo. O positivismo tinha muita fé, desculpem aí o paradoxo, né? Tinha muita fé na ciência. Acreditava que a ciência resolveria os problemas da humanidade. Machado não acreditou nisso. Machado escreveu várias obras pondo a ciência e seus métodos em xeque, pondo o positivismo em xeque. O Alienista é uma dessas obras, né? Cujo protagonista é um médico psiquiatra que começa a classificar comportamentos dos diferentes cidadãos a ponto de enquadrá-los nesta ou naquela tipologia e a colocar todos no hospício. Até o momento em que ele vê a cidade inteira dentro do hospício e entra no hospício para rever as categorias que ele criou e começa a soltar, até que sobra apenas ele dentro do hospício, né? Então, o Alienista é uma obra que reflete sobre o fazer, sobre a natureza da ciência e seus problemas de método, inclusive. No próprio
Dom Casmurro, o determinismo é altamente questionado. Essa coisa da gene, né? Da semelhança, pai e filho, isso, de certa maneira, tem uma vinculação muito forte com uma reflexão que Machado faz nas entrelinhas do romance a respeito do determinismo. Ele tem um conto chamado Ideias de Canário, que é uma verdadeira postulação epistemológica, à base de ironias e brincadeiras e de humor, mas né, mostra os fracassos da ciência. No Frigir dos Ovos, Machado não cria na potência da ciência que os homens do século XIX viam. O Machado cria mesmo era na arte. Então aquela coisa, aquelas feridas narcísicas, né? A mitologia, a religião, a ciência, Machado põe todas elas em xeque e sugere o seguinte: o que vai trazer alívio para a humanidade é mesmo a arte. A arte, sim, é o elemento catártico por excelência. A arte, sim, é que nos ilumina. A arte, sim, é que é capaz de melhorar o nosso espírito e de aliviar as nossas dores. Então, esse Machado, ele transpira o espírito do tempo, né? Um espírito apresentado pelo mundo como vontade e representação de Schopenhauer, e acaba por nos mostrar, através dessa sobreposição, desse entrelaçamento de gênero romanesco, gênero teatral e gênero musical, porque música, teatro e romance, música, teatro e prosa são elementos muito presentes na construção romanesca de Machado. Machado entendia muito de teoria da música, de análise morfológica musical, entendia bastante de ópera, de sonata, dos gêneros musicais mais consagrados do tempo dele. Então, Machado, ao compor Memórias, Quincas Borba e Dom Casmurro, faz esse tecido estético com a sobreposição desses gêneros e rasga. Quando eu digo rasgar a alma humana, eu digo em abrir, né? Nesse sentido, não de rasgar, de partir ao meio e de aniquilar, mas no sentido de revelar o interior. Ele revela o interior dos nossos comportamentos. E Bentinho e Capitu são dois personagens muito densos, muito bonitos, que merecem uma contemplação, uma análise espetacular. Há muitos temas não estudados em Dom Casmurro, que ainda merecem estudos. Eu já escrevi um livro alentado sobre essa questão da memória e do tempo, agostinianos em Dom Casmurro, que deve ser publicado ainda neste ano de 2021. Então, bom, é isso. A minha maneira de lembrar Machado, de contribuir com esse 113º aniversário de morte de Machado, foi esta, construindo essas 3 aulas chamadas Memórias Póstumas do Bruxo do Cosme Velho, uma chave de leitura para Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Preciso lembrar do meu avô Ercides, falecido há muitos anos, mulato, pai da minha mãe. Aliás, minha mãe é filha de um mulato e neta de um negro retinto como a noite, para usar uma palavra expressão do Macunaíma. Foram pessoas que construíram vidas dignas. Meu bisavô teve 11 filhos, meu avô teve 5, perdeu uma filha, teve 3 filhas e um filho, também de nome Ercides, que é um tio que influenciou muito a minha formação musical, de maneira que, como Machado foi mulato, e um mulato de vida muito difícil, perdeu os pais antes de completar 12 anos, o pai era mulato, casou-se com uma branca portuguesa, ele, Machado, mulato, casou-se com uma branca portuguesa, e mesmo tendo ficado órfão muito cedo, sem um irmão para dividir a vida, sem um tio que o ajudasse, Machado construiu uma adolescência digna, uma juventude digna e buscou empregos que o levassem ao crescimento. Um deles foi dado por Paula Brito, Francisco de Paula Brito, que era um editor aqui no Rio de Janeiro, editor e livreiro, e o Paula Brito
deu um emprego de balconista para o Machado, depois que percebeu que Machado falava francês. Machado, na adolescência, aprendeu francês trabalhando como padeiro numa padaria cujo padeiro era francês. Machado foi auxiliar de padeiro. E ali ele aprendeu por imersão francês, pôde ler a literatura francesa, a filosofia publicada em francês. A França era uma grande, um país com grandes editoras, nutriu a inteligência brasileira naquele século XIX. Machado sabia disso, por isso aprendeu o francês e por isso conseguiu trabalhar como balconista na livraria do Paula Brito, porque ele podia ler e comentar os livros ali com os frequentadores. E ali ele mostrou o seu talento com a língua, logo virou revisor de provas nos jornais do Paula Brito, conheceu lá Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Manuel Antônio era diretor da imprensa nacional e deu um emprego de revisor de provas para Machado de Assis. Ali foi muito fácil sair de revisor e começar uma vida de jornalista, né? Uma vida de escritor. Então, eu queria lembrar a figura do meu avô, que foi também um mulato digno, educou os filhos e os preparou para a universidade. Todos eles foram muito bem-sucedidos nas suas vidas pessoais e sem nenhum vitimismo, lutaram sozinhos e construíram suas vidas sozinhos. E preciso, então, falando desse tema, agradecer o deputado Hélio Lopes, que ajudou na divulgação. O deputado Hélio Lopes tem uma equipe formada pelo Ricardo e pelo Jackson, que é o chefe de gabinete. São pessoas com excelentes titulações. O Hélio é muito bem assistido pelos dois e pelo resto do gabinete. E ele divulgou o que seria a live, que não aconteceu por causa da censura que eu recebo, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram e muito frequentemente no Twitter. Mas então está feita a minha pequena, singela contribuição com essas 3 aulas, que eu espero que agradem e que motivem vocês a um contato mais intenso com Machado e com a literatura brasileira. A literatura brasileira é maravilhosa, tem grandes autores e eles merecem ser lidos, não é? Em breve, a Fundação Palmares, presidida pelo Sérgio Camargo, criará um centro dedicado a estudos machadianos e a Palmares terá pela frente grandes novidades relacionadas a uma biblioteca exclusivamente dedicada a Machado de Assis. Então, lembro esses nomes da nossa política, agradecendo as contribuições e pedindo a vocês que se dediquem à leitura de Machado. Quem sentir dificuldade com os romances, que leia os contos, que são curtos e são muito mais fáceis. Tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.